Oi, crianças, tudo bem? Descansaram bem? Deram muito abraços nas mamães? Que gostoso! Vamos lá para a nossa semana. Papai do Céu sempre nos abençoe. Hoje é dia 10 de maio, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Vamos iniciar a nossa semana com português. Antes de iniciar, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o meu amiguinho, o nosso bonequinho de alpiste. Então, hoje é o dia que as crianças que estão na escola vão levar para casa, porque já germinou, já cresceu, já está cabeludinho. Então, o que a tia fez? A tia providenciou os olhinhos, fiz uma boquinha com papelzinho vermelho, outra coisa que vocês têm em casa. Esse olhinho é aquele que mexe, ele vira para lá e para cá. Se precisarem, já sabem, a tia tem na escola. Se não, podem pegar um papel branco, fazer a parte de dentro de pretinho, ou ao contrário, pretinho com a parte branquinha, vocês que escolhem. É seus. Vocês que vão enfeitar do jeito que vocês quiserem. O que eu tenho que ter cuidado? Com a meia calça que é fina, antes de qualquer colagem, irriga bastante ele, espera secar, escorrer bastante a água para não ficar úmido, tá? Para não ficar aquele muito molhado, encharcado, porque senão não vai grudar a cola. E quando for irrigar, com cuidado sempre na cabecinha aqui, aonde tem, porque ainda tem bastante alpiste para germinar. Eu vou colocar um branquinho aqui, só para vocês perceberem o cabelinho. Vendo, ó? Dá para cortar, dá para, sei lá, prender quem escolher, se for menininha, né? Lembra que eu pedi o nome? O meu se chama Garibaldo. O que a tia fez para colocar? Eu peguei um palito de churrasco, aquele com ponta, com todo o cuidado necessário, sempre com adulto perto, dividi o palito no meio, quebrei o palito no meio, peguei um pedacinho de EVA, se quiserem também eu faço para vocês, fiz um enfeitezinho aqui, deixei a pontinha para baixo e colei, ó, tá vendo? Ó, simples, ponta para baixo, um enfeitezinho e colei. Por que a ponta para baixo? Porque a hora de colocar aqui, a pontinha já vai furar a meia. Então, façam todo o enfeite necessário, olhos, óculos, bigode, sei lá. Usa a imaginação, a criatividade vai ficar à solta. E aí, deixa por último a plaquinha com o nome. Pode ser de lado, vocês que vão decidir. E o nome, né? Tem que ter o nome. Escreva com uma cor mais escura para aparecer e coloque ele. Continua colocando sempre no lugarzinho mais claro. Porque a hora que vocês perceberem que já germinou tudo, aí já acabou o ciclo de vida dessa plantinha aqui, lembra? Né? Nasce, cresce, pode se reproduzir, aqui se reproduziu porque ela cresceu, e depois ela vai morrer. Como a tia disse, isso aqui é comida de passarinho. Se você deixar do lado de fora da janela, com certeza os passarinhos vão achar o alpiste e eles vão comer. Quando eles acabarem de comer, acabou mesmo. Aí vai ter que descartar o nosso amiguinho. E quem quiser pode fazer mais. Eu só vou colocar um pouquinho mais perto para vocês perceberem o verdinho. Lembra que nós falamos que ia ficar bem verdinho? Olha. Então, esse da tia se chama Garibaldo. Vamos deixar ele aqui, que hoje ele vai participar da aula de português. Tá bom? E esse rabiscadinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui embaixo foi o dia que nós semeamos, que nós plantamos, que nós fizemos ele. Foi no dia 29 de abril, tá bom? Ele já tá aí. Hoje ele vai ficar aqui, para fazer companhia. Depois ele sai na próxima aula, certo? Então, vamos lá. Português, página 38. Na página 38, nós vamos continuar falando dos estudos dos gêneros textual. Hoje nós vamos, assim, falar sobre regras do jogo. Hoje a aula de português vai estar um pouquinho, assim, mais divertida de fazer. Não que não seja, mas hoje vai ser, assim, mais gostoso, tá? Então, estudo do gênero textual
é um tipo de texto também que tem 3 características importantes. Depois vocês podem até grifar aí, ó. Nós vamos falar hoje sobre o jogo do mico. Tem vários outros jogos, né? E todos acompanham as regras do jogo. Por que que acompanha? Porque é importante, porque ela tem 3 características importantes e principais que a gente precisa saber. O nome do jogo, tudo bem. Jogo da velha, jogo do mico, jogo do luto, jogo do uno, enfim, vários jogos. Mas, primeira característica, primeiro ponto importante, número de participantes. Tem jogos que dá para fazer várias pessoas e tem jogos que dá somente 2. Porque se for um só, não tem graça nenhuma, não tem como jogar. Então, vai iniciar sempre de 2. Esses da escola que a tia está falando. Às vezes tem jogos de adultos aí que não precisa. Mas vamos lá. Número de participantes, objetivo do jogo e como jogar. Né? Então, são as 3 importantes. Eu vou ler para vocês o que está escrito aí. Ó. Há muitos jogos para se brincar. Existem, por exemplo, jogos de tabuleiro e de cartas. Você já conhece algum? Sim, com certeza. Conte aos colegas que jogos de tabuleiro e de cartas você conhece. Você sabe jogar o jogo do mico? Esse jogo é muito divertido. Para jogá-lo, você precisa recortar o baralho do anexo 1 com as figuras dos bichos e os respectivos pares, ou seja, o macho e a fêmea. Nada mais do que o jogo da memória que você já conhece, tá? Então, aí, com os 3 que a tia falou que vocês vão grifar, número de participantes, o objetivo e como jogar. Então, o número de participantes, aqui diz de 2 a 4 amigos. Objetivo, formar o maior número de pares de animais e não terminar com o mico na mão. Olha ele aqui, ó, o mico é o macaquinho. Então, ele vai aparecer. Nós vamos formando os pares e contando a quantidade de pontos. Quem ficar com o mico na mão já sabe que deu alguma coisa errada. Por isso que nós temos que ler como jogar. Ó, distribua as cartas viradas para baixo entre os participantes até que não sobre nenhuma. Nós estamos falando aqui, ó, os pares de animais, então esse jogo complementa o substantivo masculino e feminino. Aqui no caso dos animais, a gente vai usar o macho e a fêmea, tá? Os participantes devem formar, quando possível, os pares com as cartas que têm na mão e baixados, ir ao contrário. Depois, um jogador retira sem ver a carta das mãos que está do lado dele. Verifica se tem em mãos o par, ou seja, por exemplo, está lá, o galo e a galinha. Tem que formar par. Ganha o jogo quem tiver o maior de números pares de pares formados. Certo? Então, o que é o anexo? Nós vamos lá no final da nossa apostila e nós temos lá o jogo, ó. Nós temos o anexo 1, o 3, o 5 e o 6. Vou mostrar aqui para você. Nós temos lá, ó, o primeiro, já estão com os pares certos, depois vocês vão embaralhar. Tá vendo? De azulzinho está o macho e de rosinha a fêmea. Lembra que tem animais que às vezes não vai mudar, por exemplo, a cobra ou cobro? Não. A cobra ou cobra também não. Então, seria a cobra macho e a cobra fêmea. Leão. Depois aqui eu tenho, quem são esses? O porquinho. E ainda eu tenho este aqui, que começa com a vaca. Então, são 4 páginas para recortar hoje, hein? Aqui no final, eu tenho o jacaré. E olha aqui o mico. Não pode ficar com ele na mão. Se ficar com ele na mão, significa que o seu amigo ganhou o jogo. Certo? Porque ele não tem par, ele vai aparecer para atrapalhar mesmo. Tá bom? Então, são 4 páginas lá no final.
Está tudo escrito anexo 1 para vocês não misturarem. Então, chegando lá no número 1, o 2, desculpa porque o 2 não tem, porque o 2 é o verso. 1, o 3, o 5 e o 6, certo? E cortou direitinho, seguindo lá o pontilhado. E aí, nós vamos fazer, primeiramente, a interpretação do jogo, das regras do jogo. Então, ainda na página 38, diz assim, ó, o texto que você leu são regras do jogo e descreve cada parte animal, fala sobre a vida deles? São regras do jogo e orienta como jogar o mico? São cartas sobre a vida dos animais e orienta como jogar o mico? Então, não existe, não vai falar sobre a vida dos animais, somente como jogar. Qual o objetivo do jogo? Tem as opções. Página 39, vocês vão responder também. Número 3. O número 4 diz assim, ó. Pinte os textos que fazem parte do gênero que ensina a fazer algo. Por exemplo, Parlendas, ela nos ensina a fazer alguma coisa, a brincar ou construir alguma coisa? Não somente temos que decorar. Poemas, contos, aí vem lá, receita. A receita nos ensina, sim, como fazer aquela receita gostosa de bolo, de doce, enfim, que você escolheu. Manual de como utilizar aparelhos eletrônicos. Sim, né? As notícias. Não, as notícias ela vai nos orientar, mas não vai ensinar a fazer algo. Regras do jogo, muito importante. Bulas de remédio, aquelas que vêm dentro da caixinha do remédio, que vocês ainda nem têm acesso, porque não pode ficar pegando remédio na mão. Mas nada impede de pedir para a mamãe deixar vocês verem uma bula de remédio. Então, são 4 gêneros que nos ensinam a fazer alguma coisa. Quem são? Ó, a receita, esses que a tia leu aí no final. E, por último, as quadrinhas. As quadrinhas, às vezes, nos divertem, mas não ensinam. Bom, quantos jogadores são necessários para jogar o jogo do mico? Lá já diz no número de participantes. A segunda parte informa o quê? Depois tem o número 7, o número 8. O número 8 diz assim, quem ganha o jogo? Né? Quem que ganha o jogo? O objetivo do jogo é ganhar quem formar o maior número de pares. Na página 40, diz assim, ó, regras do jogo. Os textos que apresentam as regras de um jogo geralmente têm orientações compostas de 3 partes importantes, aquela que a tia disse. Número do participante, o objetivo e como jogar. A primeira parte informa o número necessário. A segunda informa que os participantes devem fazer, vai te ensinar como jogar. E a última, ela esclarece passo a passo o que deve ser feito para o jogo acontecer e explica quem será considerado o vencedor. Lembrando que no jogo é assim, sempre vai ter o que ganha em primeiro lugar e sempre o que ganha em segundo. A gente nunca perde, a gente sempre aprende, tá? Então, ficou em segundo lugar, nada de chororô, né? O importante é brincar, se divertir e aprender também, tá? Agora, chega de jogar, hora de escrever, ó. Mãozinhas aí, faz uma ginástica na mão, aquele lápis bem com aquela ponta legal para a letra ficar linda, aquela letrinha cursiva que estão chegando para mim, ó, chuchus maravilhosos. Então, vamos lá. Hora de escrever. Temos aí alguns exemplos de jogos. Os jogos da memória, o ludo, o sudoku, jogo de damas, jogo da velha, jogo de dominó, pega-varetas, percurso ou trilha, que são aqueles que têm o tabuleiro, né? Que tem o tabuleiro, tem que andar as casinhas, que também tem as regras, certo? O que que vocês vão fazer, ó? Vocês vão escolher um jogo desses. Também tem o bingo, né? O bingo de matemática, de português, de palavras, de letrinhas, enfim.
20 tabuado, nós vamos fazer lá na frente. Isso você gostou de fazer, hein? Tá? Então, nós temos aqui jogos. Vocês vão escolher apenas um. E vamos lá nos 3 pontos principais dos jogos que são importantes. Nome do jogo. Vai escolher e escrever aqui. Número de participantes. Quantos jogadores? Qual o objetivo desse jogo? E como jogar. Você vai ensinar como jogar. Não precisa escrever aquele texto longo, mas você pode deixar ele pequeno, mas colocando as características importantes de como jogar. Lembrando que você tem que escolher um desses aqui, certo? Viramos para a 42. Na 42, é aquela parte que a gente faz uma avaliação. A gente diz assim, se você escreveu direitinho, ó, avaliando. Você escreveu o nome do jogo? Foi um jogo sugerido na atividade? Aquele que está ali na página anterior? Completou o número de participantes? Explicou o objetivo? Escreveu o passo a passo? Quem lê as regras saberá como jogar? O que significa isso? Você escreveu ali como jogar. Se eu chegar e eu ler, eu vou entender como fazer? Né? Não pode escrever de qualquer jeito, a pessoa tem que entender a maneira correta, pode pedir ajuda aí, tá? Na última instrução, escreveu sobre quem ganha o jogo. Importante colocar lá no final quem é que sai o vencedor em primeiro lugar, tá? Porque depois quem ficou em segundo é porque o primeiro já ganhou, mas o segundo está aí também, é importante a participação dele, certo? E no final tem uma quadrinha da Turma da Mônica brincando, tá? Então, nós vamos dizer assim, ó, desculpa, pulei o 4, ó. Fique atento às observações feitas pelo colega e reescreva o texto em uma folha avulsa, corrigindo o que for necessário. Lembre-se de desenhar o jogo que você está ensinando. Nós fizemos aqui a parte da escrita. Se sobrar um espacinho na mesma página 41, pode até fazer a ilustração ou na parte de cima, tá? Com os colegas, junte as 4 folhas e faça uma capa, elaborando um livro, combine com o professor um dia para entregarem os livrinhos para a turma do primeiro ano. Essa parte a tia Fátima não vai fazer com os alunos em sala de aula, não. Nós vamos fazer todo o mesmo processo que vocês estão fazendo, depois nós vamos julgar como vocês aí, tá? Mas de estar entregando, de fazer a confecção do livrinho, essa parte a tia não vai fazer. E agora, no final, para que vocês se divirtam um pouquinho, ó. Os nossos amiguinhos que sempre aparecem, os amiguinhos da Turma da Mônica. Tem um quadrinho aí de uma tirinha, e eles também estão brincando. Vocês vão observar, interpretar, vocês vão olhar, só de olhar vocês já vão entender, tá? Mas aí vocês podem criar a historinha, contar aí para a mamãe, né? Eles estão brincando de um jogo que talvez vocês conheçam, que eu tenho certeza que sim, ó. Número 1 está perguntando, do que a Mônica e seus amigos estão brincando? O que você observou para responder essa pergunta? Responder essa pergunta é oral, não precisa registrar. O quadrinho é engraçado? E por quê? É muito bonitinho esse quadrinho, porque se você prestar atenção, nós temos aquele amiguinho que a gente fala de bater cara, né? Ah, quem que vai bater cara? Quem que vai ficar lá com o rostinho escondidinho, contando para os outros esconderem? Então, quem foi escolhido para bater cara aqui foi o nosso amiguinho Cascão. E está acontecendo alguma coisa aí com ele, que se eu contar, vocês vão descobrir. Então, conte aí para a mamãe. Repetindo, não é necessário registrar, tá? Você vai observar e responder a pergunta ora, tá? Fale aí com a mamãe. Ah, mas eu quero escrever. Ótimo, escrever, tá? Então, português, voltando da página 38 até a página 42, indo lá no final da apostila, pegando o jogo do mico, recortando e brincando aí com a mamãe. Divirtam-se, certo? Garibaldo vai sair de cena também.
E cuidem dos seus aí. Depois, manda foto para a tia Fátima dele, você segurando o seu bichinho, de como ele ficou, e de uma maneira bem perto que a tia possa ver o nome, para depois contar para os coleguinhas lá na sala de aula o nome que você escolheu. Beijo. Até daqui a pouco, aula de geografia. Vamos para a geografia, vamos iniciar o capítulo 2 hoje. Então, nós vamos na página 10 e 11, iniciando aqui, ó, e as nossas diferenças. Tá? Então, nós vamos entrar aqui, nós vamos falar um pouquinho, até agora, nós já falamos sobre as características físicas das pessoas, que além disso, nós aprendemos principalmente a respeitar as escolhas das pessoas, do que elas gostam, do que elas não gostam. Então, a gente tem que estar sempre respeitando. Agora, nós vamos falar também um pouquinho mais sobre as diferenças. Aqui, nesse caso, eu tenho a Keiko e o Abaré, eles estão apenas num diálogo pequeno, eles estão conversando. E nós vamos perceber aqui que, além das características físicas, nós temos também as características culturais, elas são diferentes. Cada povo tem uma cultura, isso também acontece na nossa família. Na minha família, gostam de fazer algumas coisas que talvez a sua família não conheça ou não faça, que também merece todo o nosso respeito, certo? Então, vou começar lendo para vocês aí os balõezinhos da fala deles. Lá estão os dois na página 10. Keiko, vamos no Iguaçu? Ela não entendeu nada. É uma festa, Abaré? Não, Keiko. Iguaçu é Rio Grande, na língua tupi. Então, é isso que a tia disse. A cultura dele é uma cultura indígena, diferente da dela. Por isso que ela não entendeu nada, né? Após ler a história em quadrinhos, responda. O que nós podemos observar? Que ela não entendeu. Ele teve que explicar, porque ele faz parte de uma cultura diferente, de costumes diferentes. Por que Keiko não entendeu o que Abaré disse? Porque ele representa aqui, no nosso livro, o Abaré é o menininho indígena. Então, com certeza, tudo que ele aprendeu, a cultura, a maneira de viver, é diferente da nossa. E você, entendeu o que o Abaré disse no primeiro quadrinho? Para nós, parece assim, a gente olha no primeiro momento, a gente pode até entender um pouquinho, mas vamos imaginar que vocês fossem aqui, será que vocês também entenderiam? Até que ele explicasse que lá na tribo dele, eles têm uma maneira de falar, eles possuem uma língua própria, diferente da nossa. Aqui está escrito tupi, né? Tupi-guarani, que era a língua falada pelos indígenas. Tem muitas tribos que ainda falam até hoje, que se nós chegarmos lá para visitar, não vamos entender nada, certo? Como também eles chegando perto da gente, quando nós estivermos conversando, também não vão entender. Então, são culturas diferentes. É dessas diferenças que nós vamos falar, não só de cultura, mas de meio social também. Página 12. Razões das diferenças. Vou ler aqui. São muitas as razões que explicam as diferenças entre as pessoas. No caso da historinha, envolvendo os personagens da galera ética na página anterior, é possível perceber que eles se diferenciam pela sua cultura, e é por essa razão que Keiko não conseguiu inicialmente entender o que Abaré disse. Da mesma forma, Keiko tem hábitos, modo de vida e jeito de ser muito diferentes do Abaré. Essas diferenças se refletem, além do uso da língua, organização da moradia, a família e no jeito próprio de se alimentar. A essas diferenças damos o nome de diferenças culturais. Então, vocês vão pegar o marca-texto e grifar o segundo parágrafo inteiro, certo? E agora, nós temos aqui uma situação de diferença econômica. O que é diferença econômica?
é uma diferença, vamos dizer assim, que envolve um pouco de dinheiro. São as oportunidades que a vida oferece para alguns, para outros e para outros quase nada. São as oportunidades. Eu vou ler aqui para vocês. O texto talvez esteja assim escrito de uma maneira que fica um pouquinho complicado, mas se à medida que eu for lendo, vocês forem observando a ilustração ao lado, vocês vão entender, tá? Vocês ainda são crianças, essa parte parece ainda um pouco falada, mas é uma realidade, é coisa que acontece muito e que vocês são crianças sempre abençoadas, como a tia disse. Tem uma escola, tem uma família, tem um lar, tem tudo que a gente pode oferecer. Então, vamos ouvir agora. Na situação ilustrada no cartoon ao lado, o menino e o seu pai vivem em um lugar muito diferente daquele onde os demais habitantes da cidade vivem. E por essa razão, o menino considera ambos mundos diferentes. Isso significa que eles não convivem diretamente e nem vivem nas mesmas condições que aquelas pessoas que moram nos prédios, o que não ocorre, porque eles escolheram ou porque pertencem a determinada cultura, mas porque não possuem as mesmas condições financeiras que eles. A essa diferença, damos o nome de diferença econômica. Agora, observe a charge novamente e responda. A charge é o desenho que foi feito aí. E o menininho, eles estão ali, de um lado, num barraquinho, bem pobrezinho, sem condições, no meio de muita sucata, mas ele é feliz assim, é diferente das outras pessoas. Então, ele está dizendo assim, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Não queria estar ali, ele queria morar lá do outro lado. Mas as diferenças econômicas, condições que o papai dele pode oferecer para ele, são essas, a viver ali. Mas observa que ele tem dois amigos do lado. De um lado ele tem o papai, que é o amigão, e do outro lado ele tem o cachorrinho de estimação. Então, eles também se divertem, eles fazem as coisas que estão ao alcance deles, diferente das outras pessoas que vivem numa condição econômica melhor, que moram em apartamento, ali embaixo tem as casas menores, certo? Então, é para a gente pensar um pouquinho, tá? Agora, respondendo, por que o menino não pode morar naquele mundo? São respostas pessoais, vocês vão pensar, conversar com a mamãe e chegar numa conclusão aí. Por que você acha que ele não pode morar lá? Ele até pode, né? Mas a resposta tem que ser de acordo com o que está escrito aí. Existe semelhança entre essa situação e da abertura desse capítulo? Por quê? Né? Lá na primeira parte são as condições culturais, eles estão conversando sobre o tipo de cultura que eles falam. Já na segunda, não se tratam da cultura, mas sim de condições econômicas. Talvez o papai não tenha um emprego, não pode oferecer uma casinha melhor. Então, mas eles têm o que o papai pode oferecer, certo? Pensa aí e depois responde. Número 13. Na representação a seguir, nesse desenho aqui, você identifica a planta do apartamento da professora Cecília. Ajude-a a organizar a casa desenhando os objetos nos lugares adequados, seguindo as dicas. Primeira dica: a professora está em frente ao fogão. Ela caminha até a porta em frente à sala, segue reto e estende uma toalha vermelha na mesa de jantar. Então, vocês vão seguir aí. Ó, vai ter que colocar ela entrando e o que vocês vão ter que fazer? Estender é colocar a toalha em cima da mesa, uma toalha vermelha. Então, vocês vão achar a mesa onde é a sala de jantar. Coloca lá a toalhinha vermelha. Segunda dica.
Em seguida, ela caminha em direção ao sofá de 2 lugares. Nós temos aí 2 sofás, mas ela só quer o de 2 lugares e estende uma colcha alaranjada. Então, ela vai estender, ela vai abrir uma colcha aí em cima, na cor laranja. Terceira dica. Depois, a professora coloca um tapete redondo amarelo na porta de entrada do quarto do casal e uma colcha amarela clara na cama. Então, quarto do casal é aí o quarto que a gente pode chamar do quarto do papai e da mamãe, certo? Então, tem a dica de como chegar aqui uma planta, tem a dica das cores e o móvel que você vai ter que colocar. Então, essa foto, ela foi tirada na posição vertical, igual vocês fizeram lá a planta da nossa sala, a maquete da nossa sala. Tirou uma foto de cima, então vocês vão seguir as orientações, certo? Na página 3, diz assim, ó. O sobrinho da professora Cecília foi visitá-la e acabou de preparar um café para eles tomarem. Abaixo estão as xícaras representadas em 2 visões. Escreva no espaço respectivo tipo de visão que ela foi desenhada. Lembra da visão? A primeira xícara é como se estivesse assim. Vou pegar o celular, ó. É a visão vertical. Eu tirei aqui a parte de cima. E a outra xícara, ele está de frente. Então, eu vou tirar na visão frontal, na frente. Então, igual a tia Fátima aqui, ó. Vertical vai tirar aqui de cima e frontal na frente, certo? Aí o número 3 diz assim, você precisa representar na planta lá da professora, vai voltar lá na página e vai fazer o seguinte, vai colocar 2 xícaras em cima da mesa com a toalha vermelha. Lembre-se de que como a planta está na visão vertical, tirada de cima, você deverá desenhar as xícaras na mesma visão, certo? E agora, o número 15. Observe novamente a casa do menino e do seu pai na figura da página 12 e represente na visão vertical. Então, vocês vão lá, aqui eles estão de frente, e vocês vão desenhar a parte de cima, como se vocês estivessem tirando uma foto. E vão fazer o desenho aqui. Podemos dizer que a professora Cecília, o menino e o pai vivem igual? Vocês acham que sim ou que não? Se for sim, por quê? E se for não, por quê? Tia, por que apresentar uma coisa tão triste? É uma realidade que está acontecendo no mundo, sempre existiu, e agora ela continua aqui, presente. Então, a gente tem que ver esse lado também, né? E aqui, vocês vão perceber o seguinte, que ele também possui uma família, igual vocês, com condições diferentes. Então, pensa um pouquinho, o que vocês, quando forem adultos, o que vocês poderiam fazer, né? Esse menininho ainda é uma criança, ele tem muita oportunidade de crescer e mudar isso aqui. Como? Através dos estudos, estudando bastante, sendo esforçado, sendo pessoa do bem, aí ele vai crescer com aquela vontade de querer ser vencedor na vida e vai conseguir tudo isso que o papai dele não conseguiu. Mas, repetindo, ele tem uma família, ele tem um lar e tem também um amiguinho de estimação. Certo? Representa o desenho e dê a sua opinião, tá? Então, geografia até a página 15. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.